Olá! Uma das medidas do sucesso de qualquer empresa é o faturamento. Quando a receita cresce, é sinal que ela agrada o mercado. Só que para vender mais, é preciso fazer alguns investimentos. E equipe preparada é um deles. No programa de hoje, você vai conhecer um treinamento sob medida para ajudar as empresas do varejo. Nesta edição também teremos 3 empresas convidadas tirando dúvidas sobre gestão com a nossa consultora Mirza Quintão, que acumula mais de 30 anos de experiência. Nosso primeiro assunto serão as vendas. Como consultores, ajudamos nossos clientes a aumentar a receita e a melhorar a margem de lucro. Várias questões precisam ser consideradas aí, como ter preços competitivos, ter bons produtos e serviços, ter uma boa logística e estar com os custos sob controle. Os desafios costumam variar conforme a empresa, mas o que é fundamental e inegociável para as empresas que querem crescer é elevar o nível de maturidade profissional da equipe comercial. Isso é determinante. A Escola de Gestão do Áquila decidiu ajudar nesse ponto, criando o treinamento Extrema Pressão para o Varejo. O treinamento é realizado no Centro de Imersão do Áquila, que fica na Fazenda da Saudade, no município de Periquito, ao lado de Governador Valadares, em Minas Gerais. São 2 dias com atividades bem intensas, que mesclam estudos teóricos com aplicação imediata de conhecimentos em sala de aula climatizada. Os participantes são divididos em equipes que competem entre si. As atividades externas permitem desenvolver novas competências e habilidades. E para completar, um cardápio de comidas e lanches mineiros preparados pelas cozinheiras da fazenda. Esta edição aí foi aplicada em nossa própria equipe de consultores e eu vou conversar com 2 deles, meus colegas no Áquila, a Melissa Bortoncello, que atuou na preparação do treinamento, e o Guilherme Ribas, que foi aluno e inclusive expandiu sua carteira de clientes após participar do Extrema Pressão. Os 2 atuam em empresas sediadas no sul do país. Melissa e Guilherme, sejam bem-vindos. Oi, Natália. É um prazer estar aqui hoje dividindo um pouco da nossa experiência no Extrema Pressão. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa experiência do Extrema Pressão, né, junto com vocês, junto com a audiência e com esse programa. Melissa, começo com você. Quando o Áquila decidiu criar esse treinamento, você foi convidada a ser uma das mentoras. Qual a proposta central do conteúdo e das atividades? A premissa básica do treinamento era que a gente trouxesse conceitos teóricos e comportamentais que agreguem valor, ou seja, que melhorem os resultados dos clientes desse segmento, mas que não fosse de forma só expositiva, só de sala de aula, e sim com dinâmicas e vivências para que eles pudessem explorar na prática esses conceitos. A principal preocupação era que o treinamento não fosse só mais um treinamento de varejo, mas que apesar da extrema pressão, das atividades que a gente desenvolveu com eles, que não fosse algo cansativo ou chato. Ribas, você começou na carreira com um perfil muito técnico, mas você conta que fez questão de participar do Extrema Pressão. No primeiro momento, qual foi a dificuldade para fazer essa virada de chave, de técnico para vendedor? Eu vejo que muitos passam, né, por isso, igual eu passei, que tem muito conhecimento técnico ao longo de anos, né, são anos aí na consultoria e trabalhando com os mais diversos tipos de cliente. E chega uma hora, né, que você começa a ter que ter um perfil mais vendedor. E como trazer isso, né, para gerar negócio, que é bom tanto, né, para nós, né, para o Áquila, como também para o cliente. Ribas, o Extrema Pressão é muito dinâmico, né? E tem uma hora que os participantes fazem vendas entre si. Que pontos você viu que tinha que melhorar nessa atividade? Essa é uma atividade que é bem desafiadora, né? Você tem que fazer uma venda ali em 90 segundos. Mas um ponto que eu aprendi muito é a questão da preparação. Com quem que você vai falar, qual que é o perfil, o que a pessoa gosta.
E isso também traz muito para o dia a dia, né? No dia a dia, quando você vai fazer uma venda que é mais, que a gente chama de uma venda mais complexa, né? Que é uma venda de um projeto, uma venda de um serviço, que não é algo tão tangível, né? Como um produto, né? Que o produto você consegue ver, e um serviço não, você está vendendo ali, né? Um sonho, uma entrega. E é muito importante você conhecer o cliente, entender aquele momento, escutar muito ele, para você poder oferecer o melhor, né? E oferecer o que realmente ele precisa e que vai ser benéfico para todos, né? Melissa, o processo de venda do varejo é complexo. Tudo começa na formação do preço, que é menos simples do que os leigos podem achar. Se tiver uma empresa com dificuldade nesse ponto, dá para customizar o extrema pressão e trabalhar essa fragilidade? Natália, todo o treinamento é customizável, por isso a gente gasta um bom tempo na preparação. Eu era uma das especialistas, mas tinha 2 outros colegas junto, elaborando todo esse conteúdo teórico, mais a equipe da Escola de Gestão debatendo conosco as dinâmicas para encaixar esses conteúdos. Esse treinamento específico que a gente está falando, a gente fez ele de forma mais abrangente, pegando a cadeia de valor do varejo como um todo. Comprar, armazenar, distribuir e vender. Mas a gente pode sim pegar algum dos subprocessos que o cliente queira melhorar e trabalhar especificamente ele, como você citou, a parte da precificação, eventualmente exposição, ruptura, enfim, a gente pode trabalhar cada subetapa. Ribas, o extrema pressão também capacita os participantes sobre comunicação. O tempo todo nós vemos equipes comerciais se expressando mal, não sabendo argumentar e também não conseguindo ser muito claras sobre os benefícios dos produtos e serviços que vendem. O extrema pressão ajuda a evoluir nisso também? Sim, esse é um ponto que foi muito bacana também. Então, às vezes, no lugar de usar palavras muito técnicas, né, usar termos e ferramentas que a gente faz, a gente tem que ir realmente exatamente no problema dele, né? Esse problema que você está tendo agora é dessa maneira que eu vou resolver e depois que eu resolver é isso que vai acontecer. Então, traduzir isso, né, em palavras que ele entenda, em formas que ele entenda, o extrema pressão veio e ajudou muito nesse sentido, para a gente poder melhorar, né, dentro dos nossos clientes, dentro das nossas equipes e também nas nossas vendas. Melissa, eu também gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão da comunicação com o cliente. Que erros você costuma ver mais por aí? A comunicação com o cliente é importantíssima. E no varejo, especificamente, na maioria das vezes ela não é falada, ela é muito visual. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande nos detalhes. Então eu não posso, por exemplo, né, um erro comum, anunciar o valor, o preço, né, de um determinado produto, numa propaganda ou num folder, e quando o cliente chega na loja, ele olha na prateleira e o valor está diferente. Ou ele olha na prateleira um valor e na hora que passa no caixa, o valor é outro. Um outro erro clássico que aparece é a loja, né, a empresa se posicionar como uma marca de alto padrão e quando o cliente chega, se depara com prateleiras desorganizadas, com produtos faltando, que é o que a gente chama, né, de ruptura. Isso passa uma comunicação diferente da intenção que seria da empresa. Então, a gente tem que se atentar muito a esses detalhes, porque um erro na comunicação faz a gente perder muitos clientes. Melissa, nas atividades práticas do extrema pressão, a gente também vê a falta que faz uma comunicação clara do líder do grupo com a própria equipe. Se os integrantes não se entendem, quais as chances daquele grupo vencer a competição dentro do treinamento? Chances praticamente nulas, Natália. O extremo é como a vida real. Se cada participante não souber exatamente o seu papel dentro da equipe, se o líder não conseguir comunicar o objetivo, né, a ambição do grupo com clareza, eles vão gastar energia e o resultado não vem. Tem uma dinâmica externa que eles precisam concluir um percurso num tempo X, com alguns desafios ali no meio do percurso. Se o líder não determinar alguém para cuidar única e exclusivamente do tempo e não controlar a ansiedade dos demais, eles vão ou chegar atrasados, ou é capaz deles chegarem e não concluírem todos os desafios, e aí eles vão perder ponto, e isso vai atrapalhar o resultado final. Melissa e Ribas, eu agradeço a participação de vocês no programa e deixo uma última pergunta. Vale a pena passar pelo extrema pressão? É muito válido. Eu já estive dos dois lados, vivendo o treinamento e ministrando o treinamento. E essa modalidade de aprender com as dinâmicas faz com que a gente absorva mais o conhecimento e a gente lembra disso depois em diferentes momentos do dia a dia.
E a gente também tem a oportunidade de aprender com os erros dos outros, porque no final de cada dinâmica, de cada exercício, tem sempre um fechamento, onde a gente conversa sobre pontos de melhoria e o que funcionou muito bem. Então, a gente aprende com os feedbacks que a gente recebe e também com os feedbacks que os outros grupos recebem. Então, é uma experiência muito válida, convido todos a participarem do Extrema Pressão. Vale a pena. Se você quiser participar, né, fazer parte aí desse treinamento, ele é muito bacana, muito importante, principalmente você, né? Eu falo no meu perfil, que tem esse perfil um pouco mais técnico, que está precisando desenvolver um pouco mais a sua parte de venda, a sua parte de comunicação, de deixar mais claro, né, para o cliente as entregas. Faça parte, participe, né? Vai ser muito bacana, vai ser muito importante e você vai gostar bastante. Recomendo. Chegou o momento de tirarmos dúvidas de empresários e executivos sobre vários temas de gestão. Estamos recebendo aqui no estúdio a consultora Mirza Quintão, minha colega no Aquila e dona de uma carreira de mais de 30 anos de experiência. Mirza é engenheira metalurgista e também de medicina e segurança do trabalho. Tem MBA em finanças e em gestão e marketing e ainda uma formação internacional em liderança e gestão de pessoas, concluída nos Estados Unidos. Mirza, seja bem-vinda ao programa, é muito bom te ter aqui de novo. Muito bom, Natália, estar aqui novamente com você para falar sobre as empresas e os grandes empreendedores que tem no Brasil. Vamos então apresentar a primeira empresa convidada para fazer perguntas para a consultora Mirza Quintão. É a LifeMe, uma indústria de lanches práticos e saudáveis. A LifeMe foi fundada em 2014, tem sede em Belo Horizonte e produz lanches saudáveis para pessoas com restrição alimentar, como intolerância ao glúten e à lactose. Nas redes sociais, a marca mineira criou uma comunidade com a qual divide receitas e dicas para uma alimentação saudável. O mix tem 24 produtos entre muffins, brownies, pizzas e pães. São 3 centros de distribuição, em BH, São Paulo e Rio de Janeiro. A LifeMe atende centenas de pontos de venda espalhados pelo país, como supermercados, empórios e o setor de food service, com lanchonetes e hotéis. A marca também fornece lanches para grandes empresas e atua em eventos corporativos. Aqui no programa, a LifeMe está sendo representada pela sua fundadora e CEO, Maria Elza Starling. Quais serão as dúvidas da Maria Elza? Vamos conhecer a primeira? Oi, Natália. Oi, Mirza. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte. A LifeMe, há 10 anos, vem crescendo com capital próprio. É uma empresa que começou muito pequena e cresceu exponencialmente. E hoje em dia, eu percebo que a gente deixa de pegar algumas oportunidades por essa forma que a gente adotou de sempre crescer com capital próprio. Eu tenho a opção de continuar com o crescimento mais lento, com o próprio fluxo de caixa da empresa, ou seria melhor eu fazer uma super alavancagem e pegar um capital externo? Mirza, a pergunta da Maria Elza é muito interessante, porque certamente ela representa a dúvida de outros empreendedores. E aí, ela deve continuar a crescer com capital próprio? Bem, Natália, é uma pergunta muito interessante porque essa decisão tem que partir de dentro da empresa, Maria Elza, analisando, fazendo um planejamento prévio para ela ter essa resposta. Ela pode caminhar de uma forma híbrida, só que tem vantagens e desvantagens. Então, se ela crescer com um capital próprio, que vantagem que ela tem? Que ela tem uma visão mais estratégica da empresa, a empresa está mais na mão dela, ela controla melhor os seus custos, as suas receitas, isso é uma vantagem. Mas tem uma desvantagem que ela vai crescer lentamente, o recurso é limitado, é o capital que ela tem para crescer. Isso é uma das desvantagens. E outro concorrente pode crescer rapidamente tomando essa fatia de mercado. Se ela for buscar um capital fora, ou um investidor, ou através de um financiamento, alguma questão em outros bancos, um capital de terceiro, esse terceiro pode exigir dela alguns prazos, alguns recursos. Ela tem que ter um planejamento para pagar, né, muito bem ajustado, ela tem que avaliar risco, se mudar o cenário. Então, ela tem que estar muito bem ajustada. E ela vai crescer mais rapidamente com o capital de terceiro.
mas ela também tem que avaliar se a equipe dela está preparada, se ela tem logística apropriada, se ela tem uma produção que dá conta de crescer rapidamente. E o mercado? O mercado quer comprar mais lanches saudáveis? Nós temos que responder. Então, por isso que o planejamento estratégico é muito importante, porque vai dar essa visão interna, ela vai olhar para dentro, mas também vai olhar para fora, as oportunidades e as ameaças que estão por vir. A segunda pergunta da empresária Maria Elza também é sobre finanças. Ela quer saber se expande a venda para o B2C, que é atender diretamente o consumidor final, ou o B2B, que vende para redes de lanchonetes e supermercados. Vamos conferir. Hoje a gente atende tanto B2B quanto B2C. O B2C é um volume menor, mas com uma margem muito melhor. A minha dúvida é, vale a pena focar em grandes redes para fortalecimento de marca e, consequentemente, redução do custo fixo da empresa? Ou é melhor focar na venda do B2C para ter uma melhor margem? Mirza, se você fosse consultora da LifeMe, qual seria a sua orientação e qual o caminho tem mais riscos? Nós podemos ver, Natália, que na venda B2B, que é vendendo para grandes redes, ela vai ter algumas vantagens, porque ela vai reforçar a marca. A marca dela vai ficar conhecida dentro das grandes redes, porque ela chega a um volume muito maior de consumidores e ela vai apresentar uma venda maior, uma receita maior. Mas ela tem uma desvantagem que é a seguinte: se acontecer alguma mudança política e a pressão das redes em cima de menores preços, vai ser muito maior, porque a política econômica e os cenários influenciam muito as grandes redes. Então essa pressão vai ser transferida para os pequenos, que é o caso dela. No caso do B2C, que é vendendo direto para o consumidor, ela vai vender um volume bem menor, mas ela tem um conhecimento do produto, ela tem um conhecimento do cliente. O que ela vai ter que fazer é investir em marketing, logística e produção. E tem uma outra coisa também, que nas grandes redes, essa pressão por você estar sempre atendendo na hora certa, na quantidade certa, no local certo, é muito maior. Então, para ela fazer uma avaliação do que ela vai fazer, se é B2C, se é B2B, que pode ser híbrido, que ela faça uma avaliação estratégica, que utilize lá os nossos 8 passos, que ela recebeu o nosso livro, e caminhe nessa direção de definir qual é a real ambição que ela tem e como é que ela vai traduzir isso para o tático e o operacional. Isso vai ajudá-la muito nessa tomada de decisão do que fazer, se é B2C, se é B2B, se é uma margem maior, se é uma margem menor. Maria Elza, muito obrigada pela sua participação. O Aquila está à sua disposição se você quiser aprofundar essa análise com a ajuda da nossa equipe. Seja qual for a sua decisão, que gere ótimos resultados. E agora vamos conhecer mais uma empresa convidada para interagir conosco no programa de hoje. O próximo negócio é de prestação de serviços e líder do setor no país. O Grupo Fleury, especializado em medicina diagnóstica, foi fundado em 1926 em São Paulo e está prestes a se tornar centenário. A empresa é uma das maiores na área de medicina e saúde no Brasil, por crescimento orgânico e ainda por meio de fusões e aquisições. Em 2023, o Fleury promoveu uma fusão com Hermes Pardini, tradicional empresa mineira. O grupo tem mais de 22 mil colaboradores e quase 5 mil médicos. O negócio está presente em 14 estados e Distrito Federal, somando mais de 500 unidades de atendimento que realizam exames variados, laboratoriais e de imagem. Aqui no programa, o Grupo Fleury está sendo representado pela diretora de negócios, Adriana Linhares. A executiva Adriana Linhares, diretora de negócios do Grupo Fleury, esteve na sede do Aquila, onde gravou 2 perguntas para a Mirza, procurando refletir desafios que o negócio enfrenta no momento. Vamos conhecer a primeira pergunta da Adriana. Oi, Natália. Oi, Mirza. A minha primeira pergunta é sobre relacionamento com o cliente. Gostaria de saber o que tem de mais inovador no mercado para alavancar a satisfação dos nossos clientes em relação ao atendimento. Práticas de gestão para a gente conseguir um atendimento ágil, diferenciado e principalmente humanizado. Mirza, eu vou acrescentar uma informação. O Grupo Fleury já utiliza ferramentas para medir a satisfação do cliente por meios digitais, o que pode dar um bom termômetro sobre a percepção do cliente. A partir disso, o que pode ser feito? Bem, Natália, como eles utilizam ferramentas de tecnologia mais modernas,
Provavelmente eles já estão pensando em inteligência artificial, robótica, machine learning. Por quê? Porque você tem uma base de dados muito robusta e isso proporciona você fazer análises e entregar resultados mais rápidos, entregas mais rápidas e mais precisas. Então vamos falar fora da parte de tecnologia. Seria esse atendimento personalizado, que é o que nós vemos hoje em outros clientes que têm atendimento. Então trabalhar o processo de atendimento é muito importante, individualizar. A pessoa gosta de ser acolhida, ter um tratamento individual. Então esse relacionamento com o cliente é muito importante. Também trabalhar as questões de capacitação das pessoas. As pessoas que atendem os clientes, como é que anda a capacitação, se tem uma revisão dos treinamentos, se essas pessoas têm conhecimento em tecnologia, como é que eles atendem esse cliente lá na ponta. E sustentabilidade também, que é muito importante para reforçar a marca, falar que o Grupo Fleury atua de maneira sustentável, utilizando recursos, sem danificar o meio ambiente. Isso fortalece muito a imagem da empresa perante os clientes. Então, muito importante é trabalhar o processo. E o processo, ele muda. Então, a gente tem que estar sempre de olho no processo, trabalhando as oportunidades. E quando eu falo na capacitação, nós estamos falando da capacitação do pessoal de frente. Quando o cliente chega dentro de um laboratório, como que ele é recebido, como ele vai até o guichê, como que ele utiliza os equipamentos, o totem, tudo isso faz parte desse atendimento humanizado e acolhedor. Então, essa equipe precisa ser muito bem treinada, precisa de reciclagem, precisa estar sempre sendo orientada para promover esse atendimento humanizado. A próxima pergunta da diretora de negócios do Grupo Fleury é sobre fidelização de clientes. Vamos ouvir. Minha segunda pergunta é em relação à fidelização dos nossos clientes finais. Eu gostaria de saber de vocês como empresas de medicina diagnóstica podem fidelizar o cliente além da qualidade técnica, além da qualidade dos exames, criando conexões duradouras com os nossos clientes e médicos. Mirza, o que pode fazer o cliente que usa medicina diagnóstica querer voltar e fazer novos exames com a mesma equipe? Natália, quando nós falamos desse tipo de atendimento, nós estamos falando aí da jornada do cliente. Então é um processo que ele muda com o tempo. Então nós temos várias oportunidades para serem trabalhadas. Num primeiro momento, nós podemos falar do atendimento, do agendamento. Será que ele consegue agendar com uma agilidade? Como é que funciona o aplicativo? Ele dá uma resposta rápida para esse cliente? E quando ele chega no local de fazer os exames, é acolhedor? Como é que ele é recebido? O funcionário tem empatia? Ele vive o problema? É individualizado? Então essas questões que lidam direto com o paciente, com a pessoa, é muito importante. O ambiente acolhedor, que a pessoa se sente acolhida ali dentro. E também da Rede Fleury ter no seu DNA as questões de tecnologia, que hoje são muito importantes. Como é que elas estão nas redes sociais? Será que tem clientes que vão na rede social e falam quão bem ele é atendido? Então são pontos importantes. Ter só a tecnologia é um fator, mas poder ser acolhedor, tratar a pessoa individualmente e ter essa jornada do cliente bem desenhada, com as oportunidades bem tratadas, os feedbacks sendo dados pelos médicos, isso é muito importante. Então é sempre estar trabalhando nas melhorias dentro da jornada desse cliente. Adriana, muito obrigada por participar do nosso programa e nos confiar suas dúvidas. O tempo é curto para te darmos mais detalhes, mas estamos à sua disposição para avançar nessa conversa. Vocês já são um grupo empresarial de muito sucesso e tenho certeza que o futuro reserva mais crescimento para vocês. Boa sorte! E o nosso terceiro e último convidado também é do setor de serviços e trabalha com franquia. Vamos conhecer. O Clube de Permuta foi fundado em 2012 e uma das estratégias de expansão são os eventos realizados pelo país. Autoridades e especialistas são convidados para palestrar, enquanto o almoço preparado por um chefe é servido e oportunidades de relacionamento são geradas. A empresa tem sede em Belo Horizonte e hoje conta com 1.815 empresas associadas, que totalizam mais de 16 mil empregados. A plataforma é a maior da América Latina. O negócio se desmembrou para franquias e já são dezenas pelo país.
Quase 117 mil transações de permuta já foram realizadas por meio da plataforma, totalizando um volume financeiro superior a 470 milhões de reais. As compras entre empresas variam de R$1.000 a R$7 milhões. Aqui no programa, o Clube de Permuta está sendo representado pelo seu fundador e CEO, Leonardo Bortoleto. Vamos conhecer a primeira pergunta do empresário Leonardo Bortoleto para a consultora Mirza Quintão. Olá, Natália. Olá, Mirza. O desafio do Clube de Permuta é bem específico. Então, vamos lá. A nossa plataforma ela é muito inovadora. Para poder apresentar as nossas vantagens, muitas das vezes nós vamos ao âmago das empresas e temos que conhecer as despesas, temos que conhecer os seus custos, temos que entender a realidade para saber e conseguir medir o nosso impacto. Muitas das vezes, quando a gente está apresentando os nossos benefícios, eu tenho uma dificuldade de ser compreendido. Nós, no Clube de Permuta, conseguimos gerar uma receita incremental sem aumentar nenhuma linha de despesa, somente de custo. E eu tenho uma dificuldade de ser compreendido. Qual que é a melhor forma de eu apresentar essa conta para o empresário e convencê-lo que a minha taxa de intermediação é muito barata? Mirza, nós vimos aí que o Leonardo já comanda a maior plataforma de permutas da América Latina, mas a ambição dele é crescer ainda mais. Esse desconhecimento sobre gestão básica do empresário não saber a diferença entre custos e despesas, por exemplo, é algo que é até muito comum, né? Exatamente, porque como ele está adquirindo um serviço, se ele não tem um controle do seu custo e da sua despesa, ele pode achar que ele está comprando um serviço que vai trazer mais custo ou mais despesa para ele. Então, esse entendimento básico é importantíssimo para que ele possa adquirir um produto do Clube de Permuta. O custo, ele está relacionado diretamente à operação. Então, é o custo da produção. Se você tem um produto, quanto que custa para fazer aquele produto? O custo da mão de obra, o custo da matéria-prima. E quando nós estamos falando de despesa, é o indireto. É o quanto você gasta, por exemplo, com a sua área administrativa, com seus recursos humanos, com a área comercial. Isso é uma despesa. E no caso do Leonardo, por que ele tem que explicar bem isso para o seu cliente? Como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer apresentações mais visuais, mais fáceis de serem interpretadas pelo cliente, colocar para esse cliente a vantagem que é utilizar o Clube de Permuta, como que isso libera o tempo desse cliente para ele fazer novas negociações, prospectar novos clientes, como isso reduz o custo da operação dele, como que isso impacta financeiramente para ele. A grande questão é, comercialmente, ele tem um processo muito robusto de apresentação para esse cliente, para ele entender de forma clara como o Clube de Permuta impacta no negócio dele. Precisamos de vários Leonardos com a expertise e o conhecimento que ele tem lá na ponta, com um material adequado para que as pessoas, possam apresentar, os funcionários dele possam apresentar para o cliente de maneira clara e que faça e efetue um negócio da melhor forma possível. O empresário Leonardo Bortoleto tem mais uma pergunta para a consultora Mirza. Vamos ver qual é. Minha segunda pergunta é um pedido de dica para vocês. Nós, quando entramos em uma empresa, nós sempre entramos através do dono. E o dono compreende bem o nosso negócio. Uma vez compreendido, a gente também é bem atendido pelo departamento de compras, que percebe o nosso valor. Também somos muito bem compreendidos pelo departamento de marketing, mas nem sempre nós somos entendidos pela empresa como um todo. Qual é o meu pedido de dica? Como fazer com que todos percebam o nosso valor e possam usar o Clube de Permuta de maneira estratégica em todos os departamentos da empresa? Mirza, eu estou curiosa para saber a sua resposta, mas eu tenho mais uma informação para acrescentar. O empresário Leonardo contou para a nossa produção que as negociações de permuta variam entre R$1.000 a R$7 milhões entre as empresas. Natália, esta informação é muito importante porque nos direciona que ele trabalha com empresas que têm faturamentos menores e maiores. E quando você tem um faturamento menor, você tem, às vezes, equipes menores. Em faturamentos maiores, equipes mais preparadas. Então, ele tem que sentir a dor dessa equipe, saber qual o real processo que ela tem, para, num pós-venda, responder a esse cliente. E no processo de pós-venda, ele tem que ser proativo e não tão reativo às vezes. Então tem que manter um contato, tem que mandar mensagens por WhatsApp, lembrando os produtos que ele pode consumir do Clube de Permuta, fazendo feedbacks
melhoria contínua, sempre trazendo melhorias para dentro do processo para que o cliente compre mais produtos do Clube de Permuta. E dentro dos departamentos das empresas clientes do Clube de Permuta, as pessoas têm que saber que o Clube de Permuta é a primeira opção, porque eles entendem o que realmente esse cliente faz. Como é que ele faz isso? Através de palestras, seminários, procurando entender a dor de cada departamento do cliente e oferecendo soluções através do Clube de Permuta. Leonardo, muito obrigada por nos confiar suas dúvidas e reflexões. Eu espero que a Mirza tenha clareado algumas possibilidades para você e sua equipe adaptarem ou inovarem na estratégia de apresentação do negócio ao mercado. Eu e toda a equipe do Aquila desejamos mais sucesso para você, seus franqueados e seus associados. Mirza, sua ajuda foi maravilhosa. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade de estar aqui. Estou à disposição para os empresários, os clientes que quiserem discutir conosco problemas e oportunidades para a gente trazer mais resultado para eles. É isso mesmo. Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!